Mais uma vez, boa noite a todas e todos, sejam todos bem-vindos. Nossa conversa literária de número 3. Na primeira, nós falamos sobre o valor da leitura. Na conversa literária número 2, nós abordamos o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. E agora, na conversa literária número 3, a Renata vai trazer para nós várias reflexões aí da sua releitura sobre a grande obra que é O Pequeno Príncipe. Então eu começo te perguntando, Renata, por que O Pequeno Príncipe? Por que ler O Pequeno Príncipe? Conta aí pra gente. Bom, porque foi um livro que me marcou muito na minha adolescência e eu tava falando no comecinho que a Letícia, minha amiga, tá online aí na live. E foi a mesma época que também marcou ela, porque a gente estava na escola, era o nono ano, a gente tinha 14 anos. E a escola onde a gente estudava, para mim, foi uma escola maravilhosa, né? Era exatamente o que eu precisava, porque a gente fazia teatro, a gente fazia dança, a gente pintava, era muito artística. E era o que eu precisava para não ficar muito triste, sabe? Na minha adolescência, que eu sempre tive essa alma meio artista. E aí a gente, com 14 anos, era o nosso último ano nessa escola, e a gente leu O Pequeno Príncipe. Eu não lembro de que matéria era, provavelmente português, literatura, né? E a gente precisou montar a peça do Pequeno Príncipe para apresentar para a escola toda. E foi muito legal porque a gente adaptou, né? Criamos personagens extras para caber a turma toda. Foi uma super produção e marcou muito a gente. Era o nosso último ano estudando juntas naquela escola, né? Então tem toda essa questão emocional. E é um livro lindo. E eu reparei que eu já li algumas vezes ao longo da minha vida, eu reparei que a cada vez que eu lia, eu aprendia coisas novas, eu percebia coisas novas. Então é um livro que nunca se esgota, na minha opinião. E é um livro atemporal. Eu não anotei aqui de que ano ele é, não me lembro. Não tem como eu acessar ele agora, porque eu não estou com ele aqui. Se você estiver aí perto depois para falar pra gente, É. mas ele é um livro muito antigo e é um livro que parece que é muito atual e a gente vai ver isso ao longo da live de hoje. O Pequeno Príncipe ele é da década de 40, porque Década o de 40. autor ele nasce em 1900 e ele vem a falecer em 1944. E, salvo engano, o livro é publicado nos últimos anos de vida dele. Então o livro tem aproximadamente entre 70 e 80 anos. 1943, Letícia tá falando aí. E a Letícia falou, vai me fazer chorar. Pois eu choro toda vez que eu li. Eu chorei ensaiando a live e eu espero que eu não chore aqui na live, né? Acho que eu já chorei Ô, bastante. Renata, você me fez lembrar a importância da escola e do estímulo que o espaço escolar pode dar à literatura. No seu caso, foi através de uma peça teatral, né, que fez você interagir com a obra de uma maneira muito intensa, né? O teatro é uma forma de arte que nos envolve muito com Muito as histórias, né? amo. E aí eu tenho uma segunda pergunta aqui para você, que diga-nos de que se trata o livro, né? Quais são os personagens principais? Como é que se desenvolve essa trama? Conta aí pra gente. Então, a história é sobre um aviador e o avião dele quebra no meio do deserto do Saara e ele vai parar no meio do deserto do Saara com o motor quebrado. Ele calcula ali mais ou menos quantos dias a água dele vai durar e começa a tentar consertar o motor. Até que, de repente, surge no meio do deserto uma criança. Linda, com uma roupa diferente. Parecia um príncipe. E é o Pequeno Príncipe. Ele chama de Pequeno Príncipe. E a primeira coisa que o Pequeno Príncipe fala quando ele aparece é: desenha-me um carneiro. Ele pede para o aviador. E aí, conversando com o passar dos dias, o livro vai falar sobre esse passar dos dias. São 8 dias, mais ou menos. O aviador vai conhecendo a história do Pequeno Príncipe e entende que ele veio de um planetinha pequenininho que mal cabia ele e mais 3 vulcões que eram do tamanho de um banquinho. Sendo um desses vulcões inativado, que ele cuidava muito bem dos 3.
E de repente ele estava vivendo ali sua vida pacata nesse planetinha, que o aviador deduziu que fosse o asteroide B612, porque as pessoas grandes adoram números. Então ele deduziu ali que fosse o asteroide B612. E aí o Pequeno Príncipe estava lá cuidando dos seus vulcões, até que surge uma semente. Veio com vento. E dessa semente nasce uma flor, que é linda, encantadora, mas também é bem arrogante. E ela tira o Pequeno Príncipe do sério. E por causa disso, o Pequeno Príncipe foge, abandona a sua flor. E vai fazer uma peregrinação que vai durar 1 ano. E por essa peregrinação ele vai conhecer todos os outros personagens do livro e inclusive vai parar na Terra, que é quando ele vai conhecer o aviador, já perto da hora de voltar para o seu planeta. Basicamente é disso que se trata a história. Parece que é um livro infantil, mas pega muita gente que é adulto também. Eu não sei vocês, assim, mas sempre que eu leio uma obra, eu sinto como se eu me conectasse com o pensamento do autor e cada livro me traz uma sensação diferente, como se fosse uma espécie de sabor. Assim como cada alimento, cada bebida te traz ali um gosto único, né? Eu sinto isso também em relação aos livros. Tem livros que eu sinto que são às vezes pesados, sabe? Assim, aquela comida que não bate bem. Agora tem livros assim que são tão bons, sabe? Que fazem tão bem. E eu acho que o Pequeno Príncipe ele se caracteriza justamente por ter essa aura assim leve, essa vibe muito positiva. É um livro que me traz uma leveza muito grande, uma ideia de pureza, de simplicidade, uma linguagem utilizada pelo autor quase poética, se assim a gente pode dizer, cheia de figuras, de metáforas, e um livro que, acima de tudo, transcende a racionalidade. Eu acho que é um livro que, para você compreender ele bem, você precisa acessar ele através da sensibilidade. Se você for ler O Pequeno Príncipe, como você lê leituras de caráter mais denso, você não vai captar Não. todo o sabor e todas as sensações que ele pode proporcionar. É um livro, segundo a própria história, né? A história diz que só se vê bem com o coração, né? Eu acho que para a gente perceber bem o Pequeno Príncipe, a gente tem que entrar nele com o coração e com a sensibilidade. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, Renata, que é: essa história, ela tem um pouco a ver com o autor, não tem? Conta como é que é essa relação do autor com a obra. Tem uma projeção da vida do autor no livro? Então, eu nunca estudei a biografia dele, mas eu dei uma breve pesquisada, assim, né, para nossa live, e muitos estudiosos dizem que, na verdade, a relação do Pequeno Príncipe com a flor é a relação do... Eu não sei falar o nome dele, tá? Antonois de Saint-Exupéry. Vamos chamá-los de o autor ao longo da nossa live. O Antônio. O Antônio. Dizem que a relação do Pequeno Príncipe com a flor é a relação do autor com a Consuelo. Quem era Consuelo? Consuelo era uma mulher lindíssima, elegantérrima, super sedutora, que encantou o coração do Antônio francês, do Antônio de Saint-Exupéry. E eles se casaram. Ela é de El Salvador, não sei se eu já mencionei, estou mencionando de novo, ela é de El Salvador. E eles se casaram. Só que os estudiosos dizem que a relação deles era muito complicada, era meio intensa, assim, por parte dos dois. Eles brigavam muito e dizem que tinha muitas traições, inclusive, principalmente por parte do Antônio, não sei. Dizem que ele era muito mulherengo. Então, eles dizem que tem tudo a ver, porque na história o Pequeno Príncipe abandona a Rosa dele, porque ela era muito arrogante, tirava ele do sério. Ele abandona a Rosa, vai viver aventuras, conhece um monte de outras rosas e nisso se dá conta de que a sua rosa era única e volta para ela. Então, dizem que foi mais ou menos assim a história do autor também. Mas isso é uma interpretação, existem várias interpretações. E a ideia é que hoje a gente traga a nossa. Lembrando que nós não somos profissionais da literatura, nós não somos críticos de literatura.
A gente vai trazer aqui a nossa visão de leitores, tá? E eu queria começar trazendo a nossa interpretação, falando justamente do Aviador com o Pequeno Príncipe. Porque, assim, esse livro, claramente, na minha visão, ele faz uma ponte entre o adulto e a criança. E, na minha visão, essa ponte é entre o aviador adulto e a sua criança interior, representada ali como o Pequeno Príncipe. É como se a história fosse essa tentativa de reconexão, ao meu ver, do aviador com a essência dele que acabou se perdendo ao longo dos anos. E é muito interessante porque quem já leu vai saber que quando ele era criança, ele fez um desenho, que era uma jiboia dentro de um elefante. E ele mostrou para os adultos, e os adultos achavam que era um chapéu. Eu quero fazer um parênteses. Eu estou vendo que a Letícia está online. Na época que a gente leu esse livro, como eu falei para vocês na escola, não sei se a Letícia vai lembrar, mas a gente pegou esse desenho da jiboia dentro de um elefante, nós fomos lá perto do jardim de infância, pegamos uma criança e a gente perguntou, que desenho é esse? Sabe o que a criança falou? É uma cobra que comeu um elefante. Juro por Deus, ela não falou jiboia. Não sei se a Letícia vai lembrar disso. A gente ficou tipo, oh, caraca. Fechando parênteses. Ele desenhou uma jiboia dentro, uma jiboia que comeu um elefante. Os adultos não entenderam, acharam que era um chapéu e mandaram ele parar com essa história de desenho. Aí ela tá dizendo que lembra. Mandaram parar com essa história de desenho e estudar coisas mais sérias, como geografia, gramática, matemática, e ele acaba abandonando o desenho, nunca mais desenhou. E como a gente já falou aqui, quando o Pequeno Príncipe aparece, qual é a primeira coisa que ele pede? Primeira coisa que ele fala? Desenha-me um carneiro. Então, o Pequeno Príncipe apareceu já pedindo para o aviador desenhar. Isso, para mim, é muito simbólico, porque quando eu leio, eu vejo muito a criança interior do aviador gritando para ser vista, gritando para ser reconhecida, como se ela pedisse socorro para se libertar dali, porque ela foi esquecida ao longo do tempo. E o Pequeno Príncipe, ao longo de toda a história, pede desenhos. Foi o carneiro, depois foi a mordaça. E enquanto eles iam conversando, o aviador ia desenhando o Pequeno Príncipe e orientando para ele fazendo desenhos. Então, eu achei isso muito significativo. E uma coisa assim, muito interessante que tem também, que é uma característica do Pequeno Príncipe, que é uma característica que tem em muitas crianças, ele era muito perguntador. E no livro até fala que ele jamais abandonava uma pergunta. Jamais. Ele podia não responder, mas ele jamais abandonava uma pergunta. E tem uma parte logo no início que para mim é muito significativa, eu que trabalho com criança há muitos anos, que o Pequeno Príncipe pediu lá o desenho do carneiro e ele começou a ficar muito preocupado se o carneiro ia comer ou não a sua flor. Então, até então o aviador não sabia que existia essa flor, mas ele pergunta para o aviador por que as flores têm espinhos? Para que serviam os espinhos? Só que o aviador não sabia a resposta. E o Pequeno Príncipe insistiu. Ele não respondia porque ele não sabia. E o Pequeno Príncipe insistindo. Até que ele diz assim, ó, o aviador. Eu anotei aqui. O Pequeno Príncipe nunca abandonava uma questão sem resposta. Mas como eu já estava irritado com aquele parafuso que ele estava consertando o motor, eu respondi com a primeira coisa que me veio à mente. Os espinhos não servem para nada. As flores têm espinhos por pura maldade. Isso me chamou muita atenção, por 3 motivos. O primeiro, ele respondeu com a primeira coisa que veio à cabeça dele. Foi uma resposta mentirosa, porque ele não sabia qual era a resposta. Para o Pequeno Príncipe, aquela pergunta era muito importante. O aviador não levou em consideração as consequências da sua resposta. E muitas vezes é isso que a gente faz com as crianças, quando a gente não considera importante a pergunta que elas nos fazem.
mas são perguntas muito importantes para elas. E o terceiro ponto é justamente isso. O aviador, ele fez um pré-julgamento de que o que ele estava fazendo, que era consertando o motor, era muito mais sério do que saber para que serviam os espinhos das flores. Ele não sabia que para o Pequeno Príncipe era uma questão de vida ou morte. O Pequeno Príncipe precisava saber se a sua Rosa ia saber se defender com aqueles espinhos, porque ele ia levar um carneiro para casa. Se o carneiro comesse ela. E Ô, o Renata, terceiro ponto, fala. eu não queria te interromper, mas é que assim, isso me lembra assim, a importância que esse livro traz para a gente também do filosofar. Uhum. Porque o Pequeno Príncipe ele não tem medo de perguntar as coisas, né? E é curioso que as crianças elas têm essa sinceridade junto da espontaneidade que fazem os adultos rirem tanto, que ao mesmo tempo é muito encantador e que eu acho que a gente não pode perder isso de certa maneira quando a gente cresce, sabe? É. Porque quando a gente vira adulto, a gente está numa sala de aula, a gente às vezes está doido para perguntar alguma coisa, mas a gente está com vergonha de ser uma pergunta boba, como se alguma pergunta pudesse ser boba quando feita de maneira bem intencionada, de boa fé, né? Então eu acho que o Pequeno Príncipe traz para a gente a importância desse filosofar, É. jamais deixar de questionar, jamais acreditar que a sua questão é tola, é boba, Sim. porque não é. Toda E você questão, fala no toda lugar de um pergunta. professor, né? Você é professor. Sim, toda questão e toda pergunta é feita, né, ali porque a pessoa tem a dúvida de fato, ela é muito importante. E muitas vezes, por deixarmos de perguntar, por perdermos esse filosofar sincero e espontâneo, a gente deixa de aprender muita coisa. A Sim. gente deixa de alcançar muitas respostas. Então, eu acho que é uma outra reflexão, né, para gente. Não perder a espontaneidade e a sinceridade do filosofar e do questionar. Às vezes a gente fica com medo, né? Nossa, fulano sabe muito mais do que eu. Mas com certeza tem alguma coisa que você sabe mais do que ele. Porque todos nós, seres humanos, temos lacunas, todos podemos saber muito de uma coisa, mas não sabemos muito de tudo. Então é fundamental a gente É. jamais deixar de dialogar, jamais deixar de perguntar, né? E tem que perguntar para aprender, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de falar sobre essa questão da pergunta da Flor é que, não sei se vocês repararam quando eu li aqui o trecho, mas ele fala: como eu estava irritado com o parafuso, respondi a primeira coisa que me veio na cabeça. Então é uma coisa que a gente faz muito também. Ele estava irritado com o parafuso, não era com o Pequeno Príncipe. Mas ele descontou a irritação do Pequeno Príncipe. E a gente faz isso muitas vezes com pessoas que a gente ama, pessoas que estão perto de nós, com as crianças, com quem a gente tem mais intimidade. A gente desconta a nossa raiva, a nossa frustração, a nossa irritação com quem não tem nada a ver com elas. Mas ele reconheceu e tentou ali se desculpar. E é muito importante que, se isso acontecer com a gente tem que se desculpar também, né? Mas agora vai começar a peregrinação do Pequeno Príncipe. Eu anotei aqui todos os personagens que apareceram na história. Na verdade, antes de começar a peregrinação, essa pergunta dos espinhos levou o aviador a conhecer a história da flor, que era o que preocupava o Pequeno Príncipe. E eu fiz aqui uma anotação breve sobre a flor, que eu achei muito importante. Para mim, essa é uma frase, assim, épica. Na verdade, eu anotei várias frases que eu acho épicas aqui. E a primeira é essa, mas antes vou contextualizar. Ele tinha essa flor que era muito vaidosa, muito arrogante. E ela requeria muitos cuidados. E ela não gostava de pegar vento para não se resfriar. Eu imagino a Rosa toda assim, sabe? Quando eu leio. Até então ele não sabe que é uma rosa, né? Ele sabe que é uma flor. E aí ela pede uma redoma de vidro para proteger ela. A flor pede para o Pequeno Príncipe. Ele vai, arruma uma redoma de vidro e ela fica protegida ali naquela redoma de vidro. E aí, enfim, eles se desentendem e na hora que o Pequeno Príncipe vai embora,
A Flor tá meio chorosa, mas não quer ceder porque ela era orgulhosa. E ela pede para ele tirar a redoma de vidro dela. E aí o Pequeno Príncipe fala, mas como é que vai ficar o vento? Mas e as larvas? Como é que você vai se proteger? Aí ela fala a seguinte frase. Bem, eu preciso suportar a presença de 2 ou 3 larvas se quero me familiarizar com as borboletas. Eu acho essa frase épica. Tem várias frases que a gente consegue tirar, né, e trazer para a nossa vida. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente se coloca mesmo em redomas de vidro, né? A gente tem medo de viver. A gente tem medo de se envolver emocionalmente com pessoas. A gente tem medo de tentar correr atrás de um sonho. Porque a gente acha que se a gente se envolver emocionalmente com alguém, alguma coisa vai acontecer e a gente vai se magoar. Ou então, se a gente correr atrás dos nossos sonhos, não vai adiantar, porque a gente não vai alcançar. E aí é muito interessante porque ao longo de todo o livro, a gente vai pelo menos para mim foi assim, né? Eu ficava me lembrando dessa história da redoma de vidro, e ao longo de todo o livro a gente vai vendo o quanto o Pequeno Príncipe amadureceu no caminho. E aí eu faço essa correlação com eu preciso suportar 2 ou 3 larvas para conhecer as borboletas, porque a gente, na verdade, se dá conta de que o bonito na nossa vida é o caminho, não é a linha de chegada. A gente pode não conseguir, de fato, alcançar aquele sonho que a gente queria, mas quantas coisas a gente não vai alcançar e não vai vivenciar ao longo do caminho. E se em algum momento a gente se envolve com alguém e lá no futuro, depois de algum tempo, a gente se frustra, a pessoa nos magoa, mas e tudo que a gente viveu? Não foi bom? Não foi bonito? Então, eu acho que é uma grande lição assim, para a gente aprender sobre o valor do caminho e não necessariamente da linha de chegada. E aí eu me lembro muito daquele livro, fica aí a indicação de leitura, A Parte que Falta. Tem ele na internet, tem vídeo de pessoas lendo, fica aí a recomendação. A Parte que Falta fala sobre justamente isso, sobre a importância do caminho. Ô, Renata, essa redoma também, ela me traz assim, uma outra reflexão. É interessante a gente ver como o mesmo trecho de um livro pode trazer reflexões diferentes para as pessoas. Por isso é importante a gente conversar sobre os livros, né? Porque cada um com um ponto de vista vai enriquecer. Então, assim, eu tenho para mim que crescer e amadurecer, inevitavelmente, nem sempre vai ser fácil ou agradável, não é? Então, assim, sempre que a gente se dispõe a seguir um rumo para tentar alcançar algum objetivo, alguma meta na nossa vida, obviamente que a gente vai ter dificuldades, vão ter situações em que a gente vai ter que aprender a ser resistente, que a gente vai ter que aprender a perseverar até que a gente possa colher os resultados. Me lembra até uma frase daquele filme lá do Rocky Balboa, né, que na verdade o bom lutador não é nem aquele que bate mais forte, mas é aquele que aguenta mais, que suporta mais as pancadas, né, não só dos outros, mas da vida. E isso que você falou é muito importante, né, porque às vezes a gente traça um objetivo e a gente esquece de viver o presente. A gente vive o futuro, mas não vive o agora. E às vezes o processo é tão, ou às vezes mais interessante do que o alcançar o objetivo. E às vezes os objetivos mudam no meio do percurso, né? Também. E é justamente o percurso que vai nos amadurecer, que vai nos propiciar experiências inesperadas, que vai nos surpreender, gente. A vida também nos surpreende com desafios, com questões que a gente não esperava, que às vezes nos fazem aprender muito, que às vezes são até interessantes, são boas. E vale uma reflexão também para a educação de crianças e jovens, né? É colocando numa redoma que a gente vai educar, ou é deixando eles terem contato com o mundo, sob a supervisão dos pais ali, obviamente, mas ensinando para eles uma postura de autonomia. Sim. Então, a gente precisa criar casca, né? Exatamente. Se a gente evita qualquer tipo de dor, qualquer tipo de contrariedade, a gente cria pessoas frágeis, não é? Sim. Bora mudar paradigmas, como botarei no chat. E aí começa, falando em caminho, começa finalmente a peregrinação do Pequeno Príncipe. E aí vem os personagens, né? Tem o rei,
tem o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios, o acendedor de lamparinas e, por fim, o geógrafo, que ele chama de velhinho que escrevia livros gigantes. Eu Isso simpatizei fora com da esse Terra. personagem. Oi? Simpatizei com esse personagem, esse geógrafo. Por quê, né, Bruno? Bruno é geógrafo, para quem não sabe. Aí depois desses personagens vem a Terra. Não vai dar tempo de a gente falar de todos os personagens, mas eu trouxe aqui pontos principais dos que eu considero mais relevantes. A começar pelo rei. E tem um paralelo entre o rei e o... Cadê minhas anotações? Aqui. E tem um paralelo entre o rei e o vaidoso que eu achei sensacional. Porque ele bota assim, no livro, né? Para o rei, todos os demais são súditos. E na parte do vaidoso, ele colocou, para os vaidosos, todos os demais são admiradores. Eu achei interessantíssimo esse paralelo e como tem muitas coisas em comum entre o rei e o vaidoso, né? Tem mais paralelos aí entre os personagens. E eu destaquei uma parte aqui do rei que eu acho sensacional. Você vai gostar, Bruno. Porque assim, esse rei é meio engraçado. Ele só manda, ele gosta muito de mandar, né? Ele manda o tempo todo. Mas ele só manda coisas que já vão acontecer. Tipo assim, o Pequeno Príncipe fala que tá cansado. Aí ele fala, eu ordeno o que você sente. Aí o Pequeno Príncipe fala, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu ordeno que você faça uma pergunta. Aí tem uma hora lá que ele fala que ele é tão poderoso que ele consegue ordenar que o sol se ponha. E o Pequeno Príncipe, que ama o pôr do sol, pede, então você pode ordenar agora? Que eu queria ver um pôr do sol. Aí ele fala, não posso agora, eu tenho que esperar as condições favoráveis. E essas condições vão ser lá para as 18 horas. Não lembro que hora, chutei. Aí o Pequeno Príncipe pensa, né? Mas nessa hora o sol já vai se pôr mesmo. E é muito interessante essa frase, porque o rei fala o seguinte. Um rei deve requisitar a seus súditos somente as tarefas que eles têm a competência de realizar. Eu tenho o direito de demandar obediência somente porque as minhas ordens são razoáveis. E aí ele cita o exemplo do penhasco. Ele fala, se eu mandar todo o povo se atirar de um penhasco, eles não vão se atirar. Pelo contrário, eles vão fazer uma rebelião, porque a minha ordem não tem cabimento. Eu fiquei pensando no poder desse trecho. Porque não é o rei que tem o maior poder ali, é o seu povo. Porque se o rei ordena que eles se atirem dos penhascos, eles vão fazer uma rebelião. Eles não vão se atirar. Eu achei isso fantástico. Não é o rei, não é o presidente, somos nós, o povo, que temos o verdadeiro poder nas mãos. Eu achei isso extremamente significativo. E uma outra frase do rei que é muito significativa é que ele tenta transformar o Pequeno Príncipe num ministro da Justiça. E o Pequeno Príncipe fala, mas não tem mais ninguém aqui para eu julgar. Eu vou julgar quem? Aí ele fala que você podia julgar a si mesmo. É muito mais complexo julgar a si mesmo do que aos outros. Se for bem-sucedido em julgar a si mesmo corretamente, então você poderá se considerar de fato um homem de muita de sabedoria verdadeira. Eu acho esse rei meio sábio, viu? Eu gostei dele. Ele gosta de mandar, mas ele sabe a hora de mandar. Eu me identifiquei, que eu sou meio mandona também. Me identifiquei com ele. Tem um outro aspecto também, Renato, assim, que acho bem marcante no livro, que é a discussão que a história faz entre a forma e a essência. A dicotomia forma e essência. Porque o livro ele coloca para a gente, os adultos, como se fossem as pessoas que só conseguem ver a forma das coisas, só o exterior. E ele faz uma reflexão sobre o quanto as crianças e o Pequeno Príncipe eles conseguem acessar de fato a essência das coisas, né? E isso tá muito claro lá no início, quando o aviador é criança e faz o desenho da jiboia com um elefante dentro, e todos os adultos falam que é um chapéu. Uhum. E é interessante porque quando ele encontra com o Pequeno Príncipe e ele, se eu não me engano, mostra o desenho, o Pequeno Príncipe de primeira ele fala, olha, é uma jiboia com elefante, claro. Né? E nem a criança que perguntou lá na escola.
Sim, e tem vários outros trechos no livro que fazem essa reflexão de novo, como, por exemplo, o do astrônomo. Ninguém ouve o astrônomo porque ele estava com as roupas da cultura dele. E aí, quando ele se vestiu igual a todo mundo, as pessoas passaram a ouvir o astrônomo. Ou então, aqui, quando ele fala também, né, que sobre as perguntas que os adultos fazem, né? Quase sempre os adultos fazem perguntas sobre qual a sua idade, quanto seu pai ganha, sua mãe ganha, qual o seu peso. Quase nunca fazem perguntas sobre a essência, né? Como é que é o som da sua voz? Qual que é o brinquedo que você gosta, É, né? Faz lembrar também a preocupação de alguns personagens, né? O rei, ele é muito... Os personagens são muito limitados, né? Propositalmente, sim. provavelmente. A única preocupação do rei é mandar e ser obedecido. A única preocupação do empresário é contar e possuir as coisas. E aí o personagem Pequeno Príncipe, ele vai vendo além. Ele Tanto que ele acha essas preocupações tão bobas às vezes, sabe? Por que a gente perde essa capacidade quando adulto? Não é? Então, assim, faz, faz a gente pensar sobre, cara, o que, que é essencial de fato, né? é, Será que eu estou me ligando mais na forma do que na essência? E porque, é, assim, acho que o esse é o verdadeiro limite que eu adulto, olho. o verdadeiro homem aqui no sentido de ser humano, homem ou mulher, é aquele que mantém, em certa parte, o coração de criança, não no sentido da imaturidade ou da infantilidade, mas de manter essa sensibilidade capaz de alcançar o que é invisível aos olhos. Que o É, livro diz pra gente, né, que o essencial é invisível aos olhos. E às vezes a gente está tão ligado só nas formas que a gente perde muitas coisas muito interessantes da vida e das pessoas porque a gente só vê o que está por fora. Aí é o preconceito, né? Ah, fulano se veste daquela maneira, então ele deve ser assim, é, né? Ah, ciclano pensa, eu vi ele já falando dessa maneira, então a gente já julga ele precipitadamente, né? A gente julga as pessoas pelas formas, sabe? é É uma fantástico. outra reflexão. E é muito interessante porque a gente vai pular, como eu falei aqui, alguns personagens, mas com relação ao bêbado, tem uma coisa que faz um paralelo depois com o homem de negócios, que tem alguns paralelos, né, entre os personagens. E o bêbado, para quem já leu, vai lembrar que o bêbado bebe para esquecer que bebe. Ele bebe para esquecer que tem vergonha que bebe. E é muito interessante porque representa uma fuga de si mesmo, né? Muitas vezes a gente tenta fugir e a gente tem muita dificuldade de sair. Aí parece mais uma vez que é a redoma, parece que o bêbado está vivendo dentro de uma redoma de vidro também. É, é mais fácil ele fazer aquilo que ele quer esquecer para poder esquecer, fazer aquilo que ele tem vergonha, do que de fato ele mudar, do que de fato sair da redoma de vidro. E aí tem um paralelo com o homem de negócios, porque assim, o homem de negócio ele gostava muito de contar, ele contava as estrelas. Contava e não tinha tempo nem para quase conversar direito com o Pequeno Príncipe. E aí o Pequeno Príncipe pergunta por que você está contando, ele explica que são os pontinhos luminosos do céu, que são as estrelas, e que ele possuía as estrelas, aquelas estrelas eram dele. Ele teve a ideia, então ele pegou a patente. E aí ele pergunta, mas por que você quer todas as estrelas? Aí olha o paralelo com o bêbado. Ele fala, eu possuo as estrelas para ser rico. E aí o Pequeno Príncipe pergunta, mas por que você quer ser rico? Para comprar mais estrelas. Então ele tinha estrelas para ser rico, para comprar mais estrelas. Como o bêbado bebia para esquecer que bebia. Então tem um paralelo aí muito interessante também entre esses dois personagens. Inclusive essa é a conclusão do Pequeno Príncipe. Ele conclui que na verdade aquele homem de negócios era muito parecido com o bêbado que ele tinha acabado de visitar. E essa passagem do homem de negócios não só faz esse paralelo, né, com o bêbado, como a gente fica pensando sobre essa ideia de posse, né? Às vezes a ideia de posse das pessoas grandes são muito esquisitas.
E eu acho fantástico quando o Pequeno Príncipe pensa, tudo bem, mas se eu tiver o meu cachecol, eu posso ir com ele para onde eu quiser. Se eu tiver a minha flor, eu posso levar a minha flor para onde eu quiser. Mas você não pode levar as estrelas. E tem uma outra reflexão que o Pequeno Príncipe faz, que ele fala assim, eu possuo 3 vulcões e uma flor. Eu tinha que cuidar da flor e cuidar dos 3 vulcões. Então eu sou útil para os vulcões e para a flor. Mas você não tem utilidade nenhuma para as estrelas. Ele falava assim. Nossa. Eu acho incrível. Você não tem utilidade para as estrelas. Então, é uma reflexão que a gente poderia, só nessa parte, a gente poderia ocupar todo o resto da live sobre a nossa ideia de posse, que é meio esquisita, né? Olha que interessante, Renata, assim, porque me faz lembrar um outro trecho do livro, né, que o Pequeno Príncipe está dialogando com o aviador, se eu não me engano, e ele diz assim pro aviador, e tu achas então que as flores... E aí o aviador responde, ora, eu não acho nada, respondi qualquer coisa, eu só me ocupo com coisas sérias. Gente, eu fiquei pensando, o que que define algo como sério? É, Né? Qual é o atributo, né, que você precisa ter para algo ser sério? Isso é muito subjetivo, segundo cada pessoa. Então, assim, para algo ser sério, ela tem que ter valor material, tem que ter valor afetivo. O que que é sério? É o que dá lucro? Ou que é o que engrandece a pessoa? é o que É? você E aí possui. faz a gente se questionar sobre as finalidades da vida, né? A gente está aqui só para gozar dos bens materiais e da vida material, só para ter. Ou a gente está aqui para construir afetos, para enriquecer experiências, para aprender sempre, para amadurecer, para ser. Então, assim, a finalidade que você enxerga na vida vai definir o que para você é coisa séria e o que não é. Exatamente. Né? Só que o problema da gente achar que o que a gente acha que é sério, o que os outros e o que as outras coisas não são sérias, né? É que é uma visão preconceituosa, né, e limitada. A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Porque as outras pessoas veem de outras maneiras. E há valor também na visão das outras pessoas. Diferentes maneiras de se olhar algo, diferentes pontos de vista nos enriquecem. E é interessante porque logo depois nas páginas seguintes diz assim, ó, o Pequeno Príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Então assim, mais uma vez aquela dicotomia forma e essência, né? O É, Pequeno Príncipe ele via a essência das coisas, sabe? E os adultos ficavam batendo a cabeça ali, sendo pessoas muito limitadas porque enxergavam somente as formas, somente a materialidade das coisas, né? Então, aí outra coisa que conecta com o que você falou, né? e essa fala aí que você lembrou muito bem, eu não acho nada, tem tudo a ver com o próximo personagem, que é o Acendedor de Lamparinas, que esse personagem me deixa doida. Porque o Pequeno Príncipe chega lá, o acendedor de lamparinas, ele tinha que acender quando ficava de noite e apagar quando ficava de dia. O problema é o seguinte, ficava dia a cada 1 minuto. Então ele tinha que acender e apagar a cada 1 minuto. E aí o Pequeno Príncipe chega e fala, não entendi. Ele responde exatamente assim, não há nada para entender, ordens são ordens. Que ele obedecia às ordens de acender e apagar. E aí o Pequeno Príncipe continua sem entender e ele fala, as ordens não mudaram, esta é a tragédia. Ano após ano, o planeta começou a girar cada vez mais rápido e as ordens não mudaram. Isso me fez pensar na vida, que a vida avança, a ciência avança, a tecnologia avança, tudo avança, a gente avança enquanto sociedade, os nossos debates vão avançando também. E parece que certas pessoas ficam paradas, estagnadas, não conseguem acompanhar e ficam obedecendo ordens antigas que precisam ser renovadas e elas obedecem porque não questionam. O acendedor de lamparinas nunca se questionou. Peraí, mas o dia dura 1 minuto. Por que tem que ficar aqui acendendo e apagando?
Ele fala que o sonho dele era dormir. Mas ele nunca se questionou que aquilo que ele fazia não fazia o menor sentido mais. Fazia sentido antes, não agora. E ele não se atualiza. Esse personagem me deixa doida nessa parte, para mim é muito forte, né? Mas como a gente está já se aproximando do final, eu queria aqui 10 minutos para falar sobre a jornada do Pequeno Príncipe na Terra, que para mim é o mais importante. Tomara que a gente consiga falar em 10 minutos. Mas na Terra, o Pequeno Príncipe fez essa viagem toda pelos planetas, né? E ele vem parar na Terra, no meio do deserto. E tá tudo muito vazio, é tudo muito grande, muito vazio. Porque ele tá no meio do deserto. E aí ele encontra uma serpente. E a primeira coisa que ele pergunta para a serpente é: onde estão as outras pessoas? Estamos meio sós aqui no deserto. Olha o que a serpente manda. Também há solidão entre as pessoas. Tá. Serpente, também há solidão entre as pessoas. Para mim, essa é uma das frases também mais marcantes do livro. Isso me lembra, inclusive, uma poesia que eu escrevi aqui para o perfil uma vez. Não sei se eu já postei ou se eu ainda vou postar, mas que fala justamente sobre isso, né? Tem solidões muito solitárias, mas às vezes tem solidões no meio das pessoas. Então a serpente já começa assim. É porque não é a presença física que define necessariamente a solidão ou não, né? Porque às vezes você está envolto por um monte de gente, você está envolvido ali por um monte de gente, mas você está se sentindo sozinho porque você não está conectado com ninguém. Você não Exatamente. está ali se relacionando sinceramente com ninguém. E às vezes você pode estar até sozinho, não estar em solidão, porque você está em plenitude, você está em conexão com você. Ou então você pode estar só com uma pessoa, mas com uma conexão sincera, saudável, né? Você está muito mais bem acompanhado do que com muita gente. Então, assim, serve também para a gente enxergar por esse ângulo. Exatamente. E a conexão que o Pequeno Príncipe está procurando. Porque a gente vai vendo, agora que ele está na Terra, a gente vai vendo que o que ele está procurando mesmo é um amigo. E aí ele encontra, nessa busca dele, ele encontra um jardim que tem 5.000 rosas. E é muito legal porque a flor dele, lá no planetinha dele, quando nasceu, tinha dito que ela era única no mundo inteiro. Não existia nenhuma flor igual a ela no universo inteiro. E aí o Pequeno Príncipe na Terra se depara com um jardim que tem 5.000 flores exatamente iguais às suas. É aí que ele descobre que a flor dele era uma rosa. E ele fica super triste, super para baixo, por pensar que a flor mentiu para ele e existem pelo menos 5.000 iguaizinhas só naquele jardim. E aí tudo começa a mudar dentro da cabecinha dele, nesse momento agora que ele encontra a raposa. E ele diz para a raposa, a gente vai voltar nessa história das rosas, guarda aí. Mas ele diz para a raposa que ele está procurando um amigo. E a raposa começa a explicar para ele que não é bem assim que funciona. Que, na verdade, ele precisava cativar ela primeiro. E o Pequeno Príncipe pergunta o que é cativar e ela responde que é algo muito esquecido hoje em dia. Cativar significa estabelecer laços, estabelecer vínculos. Então, ela ensina ele a estabelecer esse vínculo, a cativar. E ela explica, quando você me cativar, eu não vou ser mais uma raposa entre 100.000 outras raposas. Assim como você, que é um menino comum entre 100.000 meninos, depois que a gente se cativar, eu vou ser uma raposa única no mundo para você. E você vai ser um menininho único no mundo para mim. E aí o Pequeno Príncipe fala, estou começando a entender. Há uma flor, eu acho que ela me cativou. E aí ele começa a entender que podem ter 5.000 rosas iguaizinhas a dele, mas que não vai ser igualzinha de fato. Ele até fala para as rosas, vocês são belas, mas são vazias, depois que ele entende isso. A rosa dele era de fato única no mundo, porque aquela rosa tinha cativado ele. E é muito interessante porque a raposa não usa essas palavras, mas ela fala muito sobre memórias afetivas. Porque a raposa fala, tem vários campos de trigo por aqui.
que não significam nada para mim. Mas seu cabelo é dourado. Então, toda vez, a partir do momento que você me cativar, toda vez que eu olhar para os campos de trigo, eu vou lembrar de você. Aí eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida uma música, que era só uma música, passou a ser especial por causa de alguém. Um perfume, um cheiro, que era só um cheiro, passou a ser especial na vida de alguém. E eu vou citar a minha amiga Letícia de novo, que está aí na live. Ela não sabe dessa história. Vai saber agora, ao vivo e a cores. Mas teve uma época que a gente era muito fã de RBD. Eu e ela e outras amigas nossas. Por causa desse momento da nossa vida, eu nunca esqueci o perfume que ela usava nessa época. Eu sei a marca, tudo, tudo. E o cheiro. Se eu sinto esse cheiro na rua, o cheiro desse perfume, eu volto lá naquela época e me dá um quentinho no coração, porque eu lembro da gente indo para os shows. Então, assim, as memórias afetivas, elas marcam a nossa vida profundamente. E é isso que a Raposa está ensinando para o Pequeno Príncipe. E é interessante porque os laços e o afeto, eles são o tempero da existência, né? São o que tornam a existência especial. Então, assim, se a gente for reparar, os momentos mais especiais das nossas vidas, geralmente são momentos em que a gente vivencia de forma sincera e intensa a afetividade no que ela tem de melhor, Sim. né? E o afeto, ele é tão poderoso que ele não marca só as pessoas com as quais a gente cultiva o afeto, mas ele marca todo o ambiente em que vivenciamos o afeto. Sim. E ele me faz lembrar lá do finalzinho do livro, né? Quando o Pequeno Príncipe fala para o aviador, quando você olhar para as estrelas, você vai lembrar de mim. Então, assim, pelo fato dele estar ali com alguém que estava permitindo ele vivenciar o afeto de uma forma sincera e pura, as estrelas e todo aquele ambiente iam ficar marcados, porque ele vivenciou o afeto naquele ambiente, não é? Então, assim, de fato, lembrem-se do passado de vocês. Alguns dos momentos mais significativos são momentos em que a gente vivenciou afetividade. Isso é como se marcasse a nossa memória de uma maneira muito forte, né? Então, para a gente valorizar os afetos verdadeiros, saudáveis. Ó, essa frase aí que você falou, ela é muito linda. É no momento em que o Pequeno Príncipe fala: todos possuem as estrelas, mas elas têm significados diferentes para cada um. Para uns elas são guias, para outros elas são luzes no céu, para o homem de negócios elas são riqueza. Aí ele fala para o aviador: você, somente você, terá estrelas que podem sorrir. Nossa, que lindo, hein? E é muito interessante porque eu acredito que muitos de vocês devam conhecer aquela música Trem Bala, da Ana Vilela. Para mim, essa música, ela traduz o livro do Pequeno Príncipe todinho, assim. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é saber que em algum lugar alguém zela por ti. E outros pedaços da letra que eu não vou lembrar aqui de cabeça, né? Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, assim, tudo que ela fala na letra dessa música, inclusive fica aí como indicação também para a gente desligar aqui a live depois e ouvir, tudo que ela falou na letra dessa música, para mim tem alguma conexão com alguma parte do livro do Pequeno Príncipe, que é sobre isso, é sobre a vida, sobre essas coisas simples, esse poder de olhar para as coisas mais simples. E eu sei que está chegando já no finalzinho, faltam 6 minutos para a gente acabar. Eu queria falar só mais uma coisa, Bruno, antes de você começar a encaminhar para o final. Eu queria só complementar com uma coisa assim, que eu acho que também encaixa no que você falou. Tem um trecho assim, que ele fala assim: é preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. O cuidado que a gente tem que ter com os afetos, né? E aí, eu acho que, não sei se você vai falar disso, né? De que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativamos, né? No sentido da responsabilidade em relação à afetividade, né? E do cuidado que a gente tem que ter. Cuidar dos afetos como se fossem tesouros, né? Porque o são. E, na verdade, você me lembrou que são duas coisas que eu tenho que falar, porque uma delas... Mas eu vou falar rapidão, prometo. Uma delas você já adiantou,
que é a frase que marcou o livro todo, né? Na hora de se despedir da raposa, a raposa chora. O Pequeno Príncipe meio que briga com ela. Poxa, você tá chorando, tá vendo? Mas a culpa é sua, você que pediu para eu te cativar. E ela fala que não tem problema, que mais importante é eles terem feito essa conexão e terem criado vínculos, que às vezes vale a pena derramar algumas lágrimas, né? E aí, na despedida, ela dá um presente, um segredo para ele. Eu vou contar o segredo dela para vocês aqui também. Ela fala assim: é somente com o coração que podemos ver corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que perdeu com sua rosa que fez dela uma rosa tão importante. As pessoas esqueceram essa verdade, mas você não deve esquecer. Você se torna eternamente responsável pelo que cativou. Você é responsável por sua rosa. E aí é claro que aqui a gente está falando da responsabilidade afetiva, né? No sentido da gente ter cuidado com o sentimento que a gente desperta no outro e cuidar desse sentimento que é muito precioso, como você falou. E assim, para terminar, lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que quando eu li esse livro, para mim era uma conexão do aviador com a própria criança interior dele. No final, para mim é extremamente emocionante, eu choro horrores quando eles vão se despedir, né? Tá perto deles se despedirem. A água acabou, eles estão no meio do deserto e aí eles precisam procurar um poço d'água e fica de noite. E aí tem uma cena que para mim, cara, não dá. O aviador carregando o Pequeno Príncipe nos braços. E eu vou ler para vocês, é bem, bem curtinho. Cadê? Me perdi. Ele botou... eu não anotei tudo. Mas, enfim, ele carregava o Pequeno Príncipe nos braços e ele falava que ele sentia uma emoção profunda. Porque ele sentia como se carregasse um tesouro bem frágil. E ele diz que sentia como se fosse uma necessidade de proteger, de abraçar o Pequeno Príncipe e protegê-lo, como se ele fosse uma chama que pudesse se apagar com um sopro de vento. Cara, isso pra mim, eu fico assim muito emocionada, porque pra mim é o aviador sentindo a necessidade de proteger quem ele era, como se a essência dele pudesse se perder em meio ao deserto, que é frio, que é escuro e que pode matar eles. Que é a vida, né? A vida, às vezes, é o deserto, né? A vida, às vezes... Não a vida, né? Mas, às vezes, a sociedade, as situações difíceis, elas são como esse deserto. Em algum momento, a gente se vê tentando se agarrar a quem a gente é, para não deixar que isso se perca como uma chama que pode se apagar. Cara, essa cena, pra mim, eu já dou vontade de chorar de novo. Essa cena, muito pra mim, bonita. É muito forte. Pra mim, é ele se agarrando a quem ele é, sabe? Ele buscando essa reconexão com ele mesmo. E aí a gente chega ao fim e o que eu posso dizer, assim, é que ontem eu assisti um vídeo e uma professora chamada Patrícia Lopes falou uma frase muito forte. Ela falou o seguinte: uma obra não é só uma obra, mas um reflexo da vida. O Pequeno Príncipe é um reflexo da nossa vida. E eu me pergunto, assim, com quem será que a gente se reconhece mais? Será que é com o Pequeno Príncipe? Ou é com o aviador, ou é com o bêbado, o homem de negócios, o rei? A gente se reconhece muito mais, às vezes, com esses outros personagens do que com o próprio Pequeno Príncipe, né? É isso, gente. Renata, muito bom, as reflexões, assim, excelentes. E, nossa, dava pra gente ficar falando, assim, muito mais, né? Mas acho que o mais importante é um livro que estimula a gente a pensar e a sentir com muita leveza, né? Então, assim, cara, gente, leiam e conversem sobre suas leituras, né? Troquem. Sim. E muito bonitas suas reflexões, Renata. Muito, e fica muito, aí um muito, convite muito pra legal. gente refletir sobre quem a gente é e sobre as nossas vidas. O Instagram vai nos desligar a qualquer momento. Já...
os 50 minutos, os 60 minutos. Mas obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, Bruno. Leiam O Pequeno Príncipe. E semana que vem tem mais conversa literária e nós vamos ter uma convidada para falar sobre seus isso. Valeu, Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Cada um que apareceu aqui. Boa semana para todos. Tchau, tchau.